Olá a todos! A semana passada falámos de livros cor-de-rosa, das suas vantagens e também de algumas armadilhas. Hoje, o livro que vos trago poderá ser considerado também, de certa forma, cor-de-rosa, no entanto, sob uma perspectiva bastante enriquecedora. Trata-se do livro As Palavras que Nunca Te Direi, de Nicholas Sparks, que deu também origem a um filme e que foi um livro que mexeu com muitos corações e que deixou muita gente emocionada e com lágrimas nos olhos. Porquê? Vamos ver então. Teresa é uma colunista que um dia, ao fazer uma caminhada na praia, enquanto está de férias, encontra uma garrafa com uma mensagem lá dentro. Curiosa, ela lê a mensagem e percebe que se trata de uma relação intensa entre um homem, Garrett, que assina a carta, e a sua esposa ou namorada, Catherine, que entretanto parece ter desaparecido, mas que não fica claro de que forma, e que Garrett está ainda a tentar compreender e integrar esta separação que sofreu muito com ela e por isso não consegue ainda viver em paz consigo próprio. Teresa fica muito emocionada e vai mostrar a carta à diretora do jornal para o qual trabalha e com quem se encontra de férias. Ela propõe-lhe que publiquem a carta sem mencionar o nome dos envolvidos, pois irá certamente deixar muita gente também emocionada, tal como elas. Teresa opõe-se inicialmente, mas depois acaba por concordar e a carta é publicada. O sucesso é de tal ordem que chovem cartas no escritório do jornal. Mas o mais perturbador é um telefonema de uma mulher que contacta Teresa e que possui uma outra carta com um teor semelhante que acaba por lhe enviar e que é mais uma vez escrita por Garrett e dirigida a Catherine. Teresa está então agora na posse de duas cartas que a deixam muito curiosa por um lado e perturbada por outro. Vai fazer algumas pesquisas e consegue descobrir ainda uma terceira carta publicada numa revista. Contacta o autor, oferece-lhe um valor em dinheiro e é assim que consegue a cópia de uma terceira carta. O que ela acaba por compreender é que se trata de uma relação profunda, ou se tratou, porque entretanto ela terminou devido ao falecimento de Catherine e que Garrett parece não conseguir ultrapassar esta perda nem fazer o luto da companheira. Teresa então começa a pensar na possibilidade de procurar Garrett. Estimulada pela sua amiga, lá vai ela procurá-lo efetivamente, porque ela é uma mulher divorciada, com um filho de 12 anos, que até então, apesar de já estar sozinha há 3 anos, não encontrou mais ninguém em quem pudesse confiar, uma vez que foi traída pelo próprio marido várias vezes. E, além disso, também não encontrou um homem sensível, com conversas que lhe despertassem verdadeiro interesse e também que aceitassem o seu filho da mesma forma que a aceitam a ela. Parece que eles apenas veem o rapaz como um empecilho para a relação. E Teresa supõe que este Garrett será alguém sensível, alguém que ela gostaria de conhecer e que tem uma capacidade de amar completamente diferente dos homens que ela conheceu e por isso gostaria muito de encontrar alguém que se parecesse com ele, se não até ele próprio. Aqui faço uma pausa
para vos dizer de como podemos questionar as expectativas que criamos em torno de pessoas das quais ouvimos falar e não conhecemos, mas apenas por testemunhos que temos delas. Criamos na nossa cabeça uma imagem que pode ser ou não verdadeira e que pode nos conduzir a uma situação que nos enche o coração ou que o parta. Vamos então seguir agora a trajetória de Teresa, que vai à procura de Garrett e consegue encontrá-lo até bastante facilmente. No entanto, ela não lhe fala das cartas, mas facilita de certa forma os seus encontros. E assim vão-se conhecendo e acabam por iniciar uma relação. Mas há um problema, estão muito longe um do outro. Por isso, para que se consigam ver, é necessário um esforço da parte de cada um deles para abdicar de alguns dias de trabalho, de modo a conseguirem estar juntos. Quando Garrett conhece Kevin, o filho de Teresa, gosta muito do rapaz e entendem-se muito bem para a grande felicidade de Teresa. Ela acha que encontrou um homem para amar, um homem para a vida. No entanto, Garrett tem muitas reticências que partilha com o pai. É que ele ainda não conseguiu mesmo fazer o luto da esposa. Ele sofre por ela, sonha com ela e não consegue tirá-la da cabeça de forma alguma. Questiona-se se vale a pena insistir na relação com Teresa, porque não consegue pô-las ao mesmo nível. Catherine parece ganhar sempre esta comparação que ele faz. No entanto, a relação continua e intensifica-se. Chega a um momento em que tem de tomar a decisão de qual deles se irá mudar para o local onde vive o outro, de modo a que as coisas resultem, porque a distância em questão fica muito complicado. E aqui, mais uma questão para nós. Os amores à distância resultam? Em que circunstâncias? Como é que estes amores podem ser mantidos e alimentados? Voltemos então a Teresa e a Garrett. Num dos seus fins de semana, Garrett pede a Teresa que se mude para onde ele vive, mas isso implica que ela abdique de toda a sua carreira profissional e ela fica muito perturbada. Por isso, pede-lhe para sair um pouco de casa, de modo a refletir. Enquanto isso, Garrett vai ao quarto de Teresa e, inadvertidamente, encontra as cartas que ela tinha encontrado, mas nunca lhes tinha mostrado. Ele fica furioso. Ele fica mesmo enraivecido. Pensa que Teresa conspirou para encontrá-lo porque supôs que ele fosse capaz de a amar tal como amou Catherine. Quando ela chega, ele simplesmente está desvairado e diz que não há a menor hipótese do relacionamento deles estar certo e vai embora. Aqui temos uma situação difícil porque aquilo que escondemos, mais cedo ou mais tarde, há de ser descoberto e por isso valerá a pena. Teresa tenta explicar-se, mas ele não quer aceitar que não houve manipulação da parte dela. Seja como for, Garrett sente muita falta de Teresa e ela dele. Então, ele tem um sonho. Aliás, ele tem muitos sonhos com Catherine e é a partir desses sonhos que ele escreve as suas cartas para a falecida mulher e depois lança-as ao mar, no sentido da Europa, porque é o continente que ela sempre sonhara visitar. E neste último sonho, ele está com Catherine e ela diz-lhe que a garrafa que Teresa encontrou na praia foi ela
que a mandou para aquele local precisamente para ser Teresa a encontrá-la e poder, assim, iniciar a procura de Garrett. Com isto em mente, Garrett toma uma decisão. É ele que, afinal, está disposto a mudar-se para onde Teresa trabalha e tem a sua vida, porque lá ele pode continuar a fazer aquilo que faz, dar aulas de mergulho. Ele tem um veleiro, onde aliás já tinha levado Teresa a passear, mas que fora construído por ele e por Catherine. E decide escrever uma última mensagem para Catherine, a despedir-se dela, e também uma mensagem para Teresa, a contar-lhe da sua decisão. O dia em que vai lançar a garrafa ao mar para Catherine está a prometer uma grande tempestade, mas ele acha que tem tempo. É que a tempestade está prevista durar uma semana e ele não quer esperar tanto tempo e por isso decide arriscar. Na verdade, acha que não é um grande risco, pode conseguir, tem o tempo necessário e vai lançar a garrafa, mas tem que ser naquele sítio exato onde sempre lançou as outras, em direção à Europa e não antes. Só que a tempestade apanha-o desprevenido. Na verdade, ele não consegue controlar o barco e Garrett acaba por se afogar. Este é um momento profundamente emocionante no livro, porque nós não esperamos que isto aconteça, gostaríamos que tudo terminasse bem, agora que ele se decidiu. Mas será que não nos trará isto algumas aprendizagens também para a nossa vida? Nomeadamente, a pressa que temos em resolver alguns assuntos, a impulsividade, a nossa teimosia em fazer as coisas à nossa maneira, indo contra aquilo que é natural, que são as diretrizes, as determinantes da natureza. Por outro lado, as palavras que ele envia a Teresa e que chegam num embrulho, chegam tarde. Daí são as palavras que ele nunca lhe dirá, ou melhor, que lhes escreveu, mas que pessoalmente jamais as pronunciará. É através do telefonema do pai de Garrett que Teresa fica a saber do sucedido e, se por um lado fica destroçada pela perda deste homem que ela amou, por outro lado aprende com ele uma lição que faz questão também de lhe transmitir através de uma garrafa que lança ao mar, ainda que seja meramente simbólica. É que ele ensinou-a que é possível voltar a amar mesmo depois da perda, mesmo depois da desconfiança. Custa muito recomeçar, pode doer, mas se as pessoas estiverem de coração aberto, se estiverem com a pessoa certa, se sentirem uma cumplicidade, uma sensibilidade, um amor que valha a pena, então tudo poderá ser ultrapassado para recomeçar de novo. Ficamos com o coração doído porque Garrett e Teresa não terão um futuro. No fundo, talvez ele tenha ido finalmente descansar ao encontro de Catherine. Por outro lado, perdeu toda uma vida possível, ainda tão jovem. Mas ele terá tempo, nos últimos minutos, de tirar as suas próprias conclusões e Teresa reencontrará outra pessoa para amar. Pelo menos está preparada para isso. E foi essa a grande dádiva de Garrett para ela. Até à próxima.